Olá, amigos da Caixa Orgânica. Hoje eu estou aqui na clínica do Marcelo Martins, em São José dos Campos. É a clínica Hipnose. E ele tem a caixa orgânica aqui, a caixa orgânica de 5 camadas, e ele se prontificou a conversar com a gente para trocar algumas experiências, algumas observações que ele percebeu do uso da caixa orgânica aqui com os clientes dele, os amigos dele que fazem o uso da caixa quando estão aqui. Então, obrigado, Marcelo, por me receber, por aceitar se disponibilizar por dar esse depoimento. Então, eu queria primeiro começar por onde, como que chegou até você a caixa orgânica e há quanto tempo? Ok. Bom, essa caixa ela chegou aqui para a gente de uma forma muito interessante, foi bem diferente, né? E nós não tínhamos assim aquele interesse com a caixa, sabíamos da funcionalidade dela e como foi uma doação, nós achamos interessante e começamos a colocá-la aqui. E o que foi mais interessante é que as pessoas tiveram curiosidade e começaram a utilizá-la. E à medida que elas foram utilizando essa caixa, elas foram percebendo as diferenças. Então eram poucos minutos que a maioria das pessoas ficavam e elas começaram a perceber alguns benefícios. Algumas até gostaram tanto que vieram até comprar essa caixa, né? Falaram assim, puxa, esse negócio é legal, funciona como uma clínica mesmo, então vou querer essa caixa na minha casa. E a maioria, quando vem, eles vêm, fazem um uso da caixa, não tem um tempo certo, nem uma forma certa de se utilizar, ou seja, eles entram, mas eles percebem que é como se fossem revivados. Então saem dali, sei lá, fazendo uma analogia, com a bateria carregada. Né? E gostam de ter uma certa periodicidade. E quando percebem que a energia foi lá embaixo, eles vêm rapidinho e falam, Marcelo, vou entrar ali na caixa, tudo bem? Eu falo, vai lá, faz uso. Tem gente que vem só para isso? Só para isso, só para isso. Inclusive eu tenho alguns vizinhos aqui que fazem isso demais, certo? Eles vêm aqui e tal, tem um pessoal que nós temos uma reunião aqui também, eles frequentam aqui, e assim, não abrem mão de jeito nenhum da caixa, entendeu? Por quê? Porque há uma diferença muito grande, e a gente sente essa diferença, né? A maioria das pessoas que entram ali, entram de uma forma e saem de outra. E é algo assim que mexe bastante com a gente. A gente percebe também que quanto mais extensivo é o uso, parece que aquelas pessoas começam a se sentir melhor. Então elas vão diminuindo a utilização da caixa e só vem na hora que realmente necessitam. Então é um negócio que me chama a atenção. O efeito acumulativo vai trazendo benefício até que ela está bem. Quando ela está bem, ela esquece da caixa. Exatamente. Daí quando volta a ficar mal... Ela só lembra da caixa quando tem uma quietinha, alguma coisa. Aí fala, Marcelo, eu posso usar? Eu falo, claro. E é interessante, cada pessoa tem o seu tempo. E até a mesma pessoa, ela pode muitas vezes utilizar, sei lá, 10 minutos, meia hora, 20 minutos. Cada vez que vem é um tempo diferenciado. Certo? E tem pessoas que ficam ali uma hora e meia, que também me assusta. Eu acho assim, puxa, esse tempo todo. E está ali numa boa. E quando a pessoa sai, ela fala, puxa, eu nem percebi que eu fiquei esse tempo todo, parece que eu fiquei lá 10 minutinhos. Então, assim, embora seja um ambiente pequenininho e tal, a pessoa se sente bem ali dentro. Certo? Então, é bem interessante assim, os benefícios que essa caixa tem, né? Que ela traz, e realmente você percebe, é perceptível a mudança da pessoa, de como ela entra e de como ela sai. Você que tem um olhar clínico, você percebe muito mais facilmente. Não é só o olhar clínico, não. Qualquer pessoa percebe isso nitidamente. Você percebe como a pessoa estava, como ela estava para baixo, como ela estava aparentando estar cansada. E na hora que ela sai com mais vivacidade. Exatamente, revigorada. Certo? É uma coisa bem interessante. Isso me chamou muita atenção. Né? E o que chamou mais atenção foi isso. Foi assim, como que uma pessoa vai falando para outra e a pessoa fala, deixa eu experimentar, deixa eu ver como é que é. Né? E vão e tal, crianças. Crianças, é muito interessante. Criança entra, mas ela até brinca ali e tal, ela acha interessante, mas chega no momento que ela fala, não dá mais. E aí ela não quer entrar nem nada e tal, porque eu acredito que carregou tanta bateria, ela fala, já não dá mais para ficar. Então é bem interessante também como a gente percebe isso nas crianças, sabe? Porque no primeiro momento parece algo que é brincadeira, mas já no segundo momento ela já evita a brincadeira. Por quê? Porque já carregou as baterias, já vê que não há necessidade de ficar mais. E o que é legal é isso, é o limitador.
já carregou, já não dá mais. E parece que todo mundo tem um limitador, onde chega ali, ó, esse momento e pronto. É o que eu falo para todo mundo, de tantas variáveis, né, do tempo, do sol, da umidade, do vento, do local que ela está instalada, e das condições externas e das condições internas da pessoa, se ela recebeu uma notícia ruim, se ela está para baixo, se ela dormiu bem. Todas as variáveis combinadas definem o tempo que quem avisa é o próprio organismo. Exatamente. Né? Então a pessoa entra na caixa orgânica, independente se é de 3, de 5 camadas ou qualquer modelo de caixa que seja, a pessoa deve ficar o tempo que ela se sente confortável. Se sentiu desconfortável, a criança tem isso muito rápido. Muito rápido. O grau de percepção é muito grande. E também sem muito preconceito ou ideia já pré-definida, ela consegue perceber facilmente também, ó, não quero mais. O adulto às vezes fica pensando, será que eu fico, será que eu não fico? Mas tem um limitador. O adulto também fica e chega numa hora que ele fala, não aguento mais. Parece que a caixa expulsa você lá de dentro, entendeu? É interessante. Então tem o tempinho certo mesmo da gente ficar. A gente conversou um pouco antes de iniciar a gravação e ele tocou nos assuntos que eu quero deixar registrado aqui. A primeira, você disse sobre os peixes e as plantas. Pode contar essa experiência? É interessante que eu estava fazendo uma reforma na outra clínica que a gente estava e essa caixa orgânica ficava em uma sala e a gente foi abrir uma parede e tal. E na hora que a gente foi mexer com isso, eu afastei a caixa para próximo ao aquário e deixei ali enquanto a reforma estava sendo feita. A reforma durou 3 dias. Foi o suficiente para praticamente exterminar os peixinhos do aquário. Certo? Ou seja, a caixa, na proximidade ali, ela puxa realmente a energia. E como o peixe é um doador, então ali ele doava mesmo. Quando eu percebi isso, afastei. Só que quando eu afastei, eu não percebi que tinha colocado perto de uma planta. E aquela planta também ficou ali, foi um dia e meio, 2, secou pela raiz. Certo? Ou seja, ela também ela puxa. E é uma coisa interessante que, como essa sala servia como uma sala de reunião, então ali a gente botava 15 a 20 pessoas, muitas vezes essa caixa ficava próxima. E a gente falava, ó, deixa aí uma distância de 30 centímetros e tal da caixa, né, para não ter problema. E muitas vezes a pessoa falava, essa caixa aí não tem problema, né? E ficava ali. Quando você via, a pessoa já estava apoio, você já estava até meio assim e tal, sentindo dores no corpo e tudo mais. A gente, não, sai daí e tal, vem cá. E aí a gente tirava a pessoa dali de perto e fazia com que ela se recuperasse rapidamente. No grupo, a pessoa que estava próxima da caixa acabava dormindo, cansada. Não, ela sente dores. A bem de verdade, não é o dormir, é o cansaço que vem e as dores físicas que vêm. Quer dizer, a caixa é para você utilizar, mas ela tem que ter uma distância. Ela estava sugando a energia da pessoa que estava do lado. Exatamente. E outra história sobre a localização da caixa. A localização é muito importante porque a caixa exige que ela tenha, vamos dizer assim, uma luminosidade interessante que vem de fora, a luz natural, e ela também pede uma ventilação, tá? São as coisas que a gente percebeu. Se ela fica num ambiente muito escuro, sem ventilação, ela não funciona da forma que ela deveria funcionar, com aquela eficácia, ou seja, o tempo que você permanece nela é muito maior. Já ela tomando um pouco de sol, já estando num ambiente mais arejado, você atende um maior número de pessoas e o tempo que elas ficam geralmente é um tempo menor. Outra coisa que a gente observou também, que teve um período que, quando nós viemos aqui para a nova clínica, eu deixei essa caixa próximo dos disjuntores. E ali eu percebi que vamos dizer assim, a pessoa entrava na caixa, mas não sentia aquela velocidade de recarga. Tá? Então a eletricidade também ali atrapalhou um pouquinho. Então na hora que ela saiu dali, aí as pessoas já começaram a reparar assim, opa, agora está sendo mais rápido, né? Então foram detalhezinhos que a gente percebeu. Disjuntores que ele fala é o quadro de distribuição de energia da casa, né? Aquelas chaves dos disjuntores ali. Exatamente. Ficou ali perto, praticamente não teve mais eficácia, ou muito pouco. Teve eficácia, só que o tempo era maior, certo? O tempo que as pessoas ficavam lá dentro era maior. Estava muito mais tempo. Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção na conversa anterior
sobre a energia das pessoas, né? Que você recebe pessoas doentes aqui, vários tipos de patologias, né? E as pessoas usam a caixa, pessoas deixam energia ruim ou de doença ou de problemas ali dentro e que a outra pessoa que entra na sequência pode absorver essa energia e ser prejudicial a ela ou não? Olha, na parte energética, o que eu percebo assim, por exemplo, você pega pessoas com crise de depressão profunda, certo? Então ela entra ali, ela está bem debilitada, ela já sai de lá um pouquinho melhor e tal, porque é um tratamento, né? E a próxima que vai entrar, ela não sente absolutamente nada. Então a caixa ela não se impregna internamente de energias intrusas ou negativas. Isso aí não acontece, certo? O que a gente percebe assim, é que é como se fosse você plugar numa tomada. Tá? Então a próxima pessoa que vai entrar, ela vai entrar na caixa e ela não vai sentir a energia da pessoa que saiu. Certo? E assim, eu aqui, igual eu te falei, eu não trabalhava com intervalo de uma para outra, não, saiu uma, a pessoa já está ali, a própria pessoa já entra e não quer nem saber. Está na fila de espera ansiosa. É mais ou menos isso, aí já vai entrando ali e tal, já vai fazendo uso e cada pessoa tem seu tempo diferenciado, então não dava intervalo de uma para outra. O que a gente percebia é que quanto mais as últimas iam chegando, o tempo de permanência delas se tornava maior. E de uma forma que não era desconfortável, ou seja, embora a caixa é pequena e tal, a pessoa entra lá dentro e fica ali. Tem gente que fica 1h30, 2 horas. E aí você fala, puxa vida, como é que consegue ficar num espaço tão pequenininho, confinado ali? Mas a pessoa sai bem, então para ela ali não é ruim, certo? Como eu já tive experiência de pessoas muito altas entrarem lá, então a perna grande e tal, então ela fica numa posição que não é muito cômoda. E eu falo assim, nossa, essa pessoa vai sair daí toda doída, né? E a pessoa sai de lá numa boa. Né? Então muitas vezes sem dar tempo do tempo que ficou lá dentro. Do tempo que ficou lá dentro, ela perde a noção daquilo. Exatamente. Certo? E é gozado. Deu tempo, meu amigo, é o tempo. A caixa te expulsa. Não é a caixa que te expulsa, você fala, não consigo ficar mais. Então é assim que você está trabalhando, deixando a pessoa ficar o tempo que ela quiser. O tempo que ela quiser lá, certo? Então, cada pessoa corresponde de uma forma diferente. Quer dizer, chegou no nível, tchau. Carregou a bateria, Você tem alguma observação, experiência, assim, de que para que tipo de problemas ela foi mais eficaz? Olha, eu digo assim, porque eu não vejo só focar no problema. Às vezes a pessoa está normal, está bem, não tem problema nenhum. Mas na hora que ela entra na caixa, ela muda completamente. Então vale a pena, ou até mesmo se você não tiver problema nenhum, ela te auxilia bastante, ela muda o seu humor, ela te dá motivação, ela transmite para você algo assim que você se sente preparado para qualquer coisa. Então esse lado é um lado muito positivo, né? Tem pessoas que, por exemplo, utilizaram a caixa aqui, gostaram tanto que adquiriram a caixa. E essa pessoa, ela faz a leitura, então ela fica 1h30 fazendo a leitura ali dentro da caixa e tal, ela já vai aproveitando o tempo. Bom, interfere em alguma coisa? Em absolutamente nada. Agora, uma coisa que eu percebi é que não se deve entrar na caixa com nenhum aparelho eletroeletrônico. Por quê? Muda completamente. O benefício não é o mesmo, a lentidão é enorme. Então teve uma vez, isso foi um caso acidental, que a gente sempre instrui a pessoa a não entrar, né? A pessoa entrou com o celular e não percebeu que estava com o celular. E a interferência foi grande, porque a pessoa falou, poxa vida, mas eu não estou sentindo nada. Eu falei, poxa, é impossível, você não está sentindo nada, como é que é isso, né? E aí a pessoa saiu e tal, falou, não sei, da primeira vez foi tão bom, agora eu não estou sentindo a mesma coisa. E aí, não sei o que aconteceu, ela foi procurar o celular, falou, eu estou com o celular aqui. Eu falei, tá joia, então agora deixa o celular aqui e entra lá de novo. Aí a pessoa deixou o celular fora e entrou de novo. No que entrou, ela já saiu mudada. Então eu percebo também que a interferência dos aparelhos eletroeletrônicos ali são muito grandes. Então também aonde eu coloco, eu evito que se tenha proximidade desses aparelhos. Por acaso esse aparelho, esse celular, afetou ele? Parou de funcionar? Ou não, nada. Funcionou normalmente, tudo tranquilo e tal. A única coisa é que atrapalhou o tratamento da pessoa. É como se de repente, eu não sei o que aconteceu magneticamente, o que foi, o que rolou. Eu tenho uma história de uma clínica de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que o cliente colocou um notebook em cima, a cliente,
e entrou na caixa. Quando a dona viu lá da clínica viu, tirou o notebook e disse, não, você não pode colocar aqui. Já fazia, segundo ela, uns 20 minutos que estava ali o notebook. A pessoa, a cliente dona do notebook, disse que a bateria zerou e nunca mais pegou carga, nunca mais segurou carga. Ela teve que comprar uma bateria nova. E o HD, sei lá, acho que foi, não lembro se era 30% ou 70% que perdeu ou ficou de informação, mas afetou também os dados do HD. Né? Na verdade, a caixa ela capta muita energia, né? Então ela puxa muita energia. Então, realmente assim, deixar próximo de campo elétrico não vale a pena, o campo magnético também não. E outros casos de aparelhos tocador de MP3 e relógio digital, né? Já vi casos de esses aparelhos pararem de funcionar e alguns não voltam a funcionar, outros voltam e outros não param de funcionar. Já fui em vários técnicos e ninguém sabe explicar o que é. Dizem que não tem o mínimo sentido, que está tudo errado, que foi mal feito os testes. Mas, na verdade, eu não fiz teste. Foram casos que aconteceram com tentar. E você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da caixa, assim, que você acha que vale a pena passar para as pessoas? Que você já usou a caixa? Você usa a caixa? Já usei, uso. Eu percebo assim, quando eu estou cansado, quando eu vejo que minha energia está caindo e tal, é um local bom de se ficar, certo? Porque rapidamente eu me sinto recuperado lá dentro, né? E assim, eu digo para você que é uma caixa interessante de se usar, recomendo que se use, porque se a pessoa está de uma forma e ela sai melhor do que ela entrou, significa que algum benefício obteve, né? E a gente percebe assim que as pessoas usam, né, constantemente, é só ver que a caixa está vazia e já corre lá para dentro. Então, quer dizer, se não fosse uma coisa tão boa, as pessoas não usariam. Aí você fala, Marcelo, quem é que usa? Bom, eu tenho todo tipo de público aqui, certo? Eu tenho empresários, eu tenho terapeutas, eu tenho massoterapeutas, eu tenho pessoas aqui que são da área da saúde, como médicos e enfermeiros. Então, assim, todo mundo utiliza. E alguém questiona alguma coisa? Não. Já teve engenheiros que tiveram aqui, que deram os pitacos falando, olha, isso funciona como tal coisa, é um capacitor, ele pega energia de fora, ele joga para dentro e faz isso, então por isso que ela funciona tão bem. Então já tiveram pessoas que também racionalmente quiseram entender como a caixa funcionava e também validaram a forma de funcionamento dela. Então é interessante, porque assim, não é aquela coisa que, quem é que está usando? Será que a pessoa não tem noção ou tem noção? Como é que é? Tem pessoas que são desesperadas, né? Então, quer dizer, exatamente, ou será que é um efeito placebo? Mas assim, os benefícios são visíveis, né? E as pessoas realmente que fazem uso dela têm gostado bastante. E para encerrar, eu queria que você conte a história da pessoa sinestésica, visual ou auditiva. Porque eu estava contando para ele que tem pessoas que demoram mais e outras menos para perceber o efeito da caixa, sentir algum resultado. E daí ele contou a experiência dele, o conhecimento dele que eu não conhecia, vai compartilhar com a gente agora. O conhecimento é simples, né? Nós temos 3 tipos de comunicação que são básicas. Então, nós comunicamos com 3 linguagens, é como se fossem 3 línguas distintas, tá? Você está falando alemão, japonês e o tailandês, vai. Então, quer dizer, um é altamente visual, ele vai visualizar alguma coisa. O outro ele é altamente sinestésico, ele vai utilizar de todos os sentidos para analisar aquela situação. E o outro é auditivo, que vai utilizar exatamente a audição como ferramenta de comunicação. O visual, geralmente ele vem junto com o sinestésico. Geralmente a gente tem 2 comunicações mais afloradas. Quando se tem as 3, é que a pessoa já trabalha com um grande número de público e para ela aquilo é necessário, que é muito difícil, tá? A gente só desenvolve as 3 comunicações quando você trabalha em área de venda, em área de marketing, em área que você tem um tete-a-tete muito grande com as pessoas. De um modo geral, vamos dizer assim, a maioria trabalha com duas comunicações. Então a maioria ou é sinestésico e visual ou é visual e sinestésico. O restante, ele pode ser auditivo visual ou pode ser auditivo sinestésico. Ou às vezes somente auditivo. Se ele é só auditivo, ele vai ouvir, mas ele não vai sentir e não vai ver.
É aquela coisa, o sinestésico chega em casa, tira o sapato, joga no canto e anda descalço. O visual, por sua vez, vê aquilo ali, fica puto, fala, olha a bagunça que está aí, porque ele é visual, mas não é sinestésico. Então, para ele acha que não vale a pena tirar o sapato e andar descalço, mas ele quer ver tudo no seu devido lugar. Já o auditivo, ele nem preocupa, jogou o sapato lá ou não e tal, aquilo para ele não faz diferença. Ele não consegue, muitas vezes, visualizar o que você está vendo. Ele não consegue sentir o que você está sentindo. Então, ele é insensível? Não, ele é visual. Então, é diferente. Ele é auditivo. Desculpa, ele é auditivo. Então, é diferente. Né? Então, ele não consegue ver ou sentir aquilo, mas ele consegue apenas ouvir. Certo? Então, o visual, quando entra numa caixa, ele provavelmente ele não vai sentir diferença. Ele também não vai ver diferença nenhuma, certo? Então ele vai ter uma certa dificuldade, exceto se ele tiver um desses dois canais, principalmente o sinestésico. O auditivo, se ele for visual, ele não vai sentir muita diferença. Se o auditivo ele for sinestésico, aí ele vai sentir essa diferença. De um modo geral, o visual sempre vai sentir, porque o visual está junto com a sinestesia. É muito difícil. Eu até agora não peguei nenhum caso de uma pessoa que seja visual e que não tenha sinestesia aflorada de alguma forma, exceto se ele for auditivo e aí sim visual. Aí ele não vai ter esse foco. Mas de um modo geral, vamos dizer aí, uma boa parte da população é visual e é sinestésico. Então, sentem aquela mudança e percebem em si essa mudança, certo? Uma minoria é que provavelmente terá o benefício, mas também não sentirá esse benefício. O auditivo não percebe, mas as outras pessoas percebem. Se ele for auditivo cru e nu, ele não vai perceber mudança nenhuma, nem no visual e nem em sensações, certo? Ela bateu o olho, não entrei do mesmo jeito, você é do mesmo jeito, não, você está diferente. Não estou não. Isso olhando no espelho não vê nada. Ele não vê. Mas os que estão em volta dele percebem a diferença. Tranquilamente, certo? E se tiver um acompanhamento, sei lá, através de algum tipo de exame, também dá para perceber isso aí. Tá? Mas é interessante, mas são graus de percepções, né? Ok. Marcelo, muito obrigado por me receber. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Gostei muito de ter O prazer foi todo meu. E espero que você consiga ter mais resultados e fazer uso dessa caixa para ter o benefício das pessoas que você trata também. Eu espero que as pessoas aproveitem esse benefício, né? Porque é aquela história. Muitas vezes você tem perto de você uma solução e você acaba deixando essa oportunidade passar por incredulidade ou por qualquer coisa, né? E a caixa, realmente ela traz um benefício, né? Então é bem interessante, daí o porquê que eu estou fazendo essa entrevista e fazendo com que ela possa realmente valer. Por quê? A maioria das pessoas são muito céticas, né? Então vão experimentar para ver. Então experimentem e vejam, porque o resultado é positivo. Existe. Muito obrigado.